E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje trazendo para vocês área da superfície e volume de uma esfera. Pessoal, nessa aula eu não vou falar nem sobre cunha e nem sobre fuso, beleza? Nós vamos mostrar já direto a aplicação da fórmula da área da superfície e do volume. Mas antes de começar, já se inscreva no canal, deixe o seu like, não se esqueça que a gente tem que fazer uma coisa muito importante antes de começar, que é rodar a vinheta. Então pessoal, vamos lá, olha só, vamos imaginar aqui uma esfera, certo? Com um centro, com um ponto aqui no centro O e uma distância R até, a sua casca aqui, até uma das suas extremidades. Então, a área da superfície, a gente imagina que todo ponto que tenha R de distância do centro, até o seu ponto, do centro até aqui nesse ponto, seja R a distância, inúmeros, infinitos pontos a gente pode traçar aqui. Esses pontos formam então a nossa esfera, beleza? Então se a gente for imaginar desta forma, todos os pontos, a gente podia ter R, R, R espalhado para todos os lados aqui, e esses pontos todos se ligando formariam então a nossa esfera. A área da superfície, como se fosse uma casquinha da esfera, onde a gente vai desconsiderar a espessura dela, para termos apenas o cálculo da área. Isso nos traz toda uma questão do princípio de Cavalier, que é usado tal, eu não vou demonstrar aqui, mas a gente obtém então a fórmula da área igual a 4πr ao quadrado. Beleza? Como eu falei, essa aula vai ser um pouco mais direta. E se a gente fosse imaginar o volume, se a gente fosse fazer essa esfera virar vários outros sólidos muito pequenos, a gente poderia considerar que a base desse sólido ela seria praticamente reta, por ele ser muito pequeno, a gente ter quase como zerar essa curvatura dela. Então olha só, o que acontece aqui? Se transformássemos ela em várias piramidezinhas triangulares e calculássemos a área então dessas pirâmides, chegaríamos a uma fórmula que é volume igual a 4/3 de πr ao cubo. Beleza? Então nós vamos usar essas fórmulas para a gente poder resolver os problemas de área da superfície e volume de uma esfera. Tranquilo? Então olha só, nós vamos considerar aqui o quê? O valor do raio e o valor de π. São os únicos dois elementos que a gente precisa. Eu vou apagar aqui e vou trazer alguns exemplos para a gente de como resolver. Vamos lá? Então pessoal, olha só, eu tenho aqui uma esfera de raio então de 10 centímetros. Eu vou calcular a área da superfície e volume dela aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, a área é igual a 4πr ao quadrado. Π a gente vai considerar igual a 3,14. Então a área vai ser igual a 4 vezes 3,14 vezes 10 ao quadrado. Então a área aqui vai ser igual, 10 ao quadrado é 100, 3,14 vezes 100. Bom, o 100 multiplicando 3,14, a vírgula vai vir para cá. Então nós vamos ter 314 vezes 4. Vai dar o seguinte, 314 vezes 4 é 1.200, 1.240, 1.256 centímetros quadrados. Vamos usar aqui o aproximadamente, porque nós estamos usando uma aproximação para π. Então, a área da superfície dessa esfera é de aproximadamente 1.256 centímetros quadrados, certo? E se fôssemos calcular o volume então é 4/3 de πr ao cubo. Então ficaríamos com o seguinte, volume é igual a 4/3 vezes 3,14 vezes 10 ao cubo.
Então o volume, ó, 4 terços vezes, aqui ficaria assim, ó. A vírgula vai andar 3 casas para lá. Por quê? Lembrar lá de notação científica, né? Ó, multiplicação por base 10. 10 elevado ao cubo é 1000, né? E 1000 vezes 3,14 é 3140. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer 3140 vezes 3 e depois dividi-lo por 3. Vezes 4 e dividi-lo por 3. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. 3140 vezes 4 dá 12, 12,400, vai dar 12,560 dividido por 3. Bom, aqui dá 3, 8, 14, vai dar um número com vírgula. Então isso ali dividido por 3 vai dar 4.186,67 aproximadamente. Unidade de medida que a gente vai usar aqui, então, é centímetros cúbicos, porque é volume, beleza? Então aqui nós fizemos o cálculo e temos então a unidade de medida centímetros cúbicos. E agora aqui embaixo nós temos meia esfera, certo? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Eu acabei não mostrando cunha, né? Mas para fazer meia esfera e 1/4 de esfera eu vou mostrar aqui porque é mais simples. Então olha só, aqui a gente vai calcular a área, né? A área aqui então vai ficar assim, a área igual 4 vezes 3,14 vezes 12 ao quadrado, certo? Só que a gente tem que pensar o seguinte, não é a área toda, é metade da área. Como que eu vou representar metade da área? 1/2. Então eu vou fazer isso aqui tudo vezes 1/2. Ou eu posso pegar lá no final e dividir por 2, sem problema nenhum. Então a área vai ficar assim, ó. Vamos lá. 144 vezes 3,14 vezes 4. Então nós temos aqui, ó, 1.808,64 sobre 2, né? 144 vezes 3,14 vezes 4 vezes o 1 e aqui o 2 vai multiplicar embaixo, vai ficar dessa forma. Nós vamos ter o seguinte, área igual a 904,32 centímetros quadrados. Como estamos usando uma aproximação de π, então o valor é aproximado, certo? E o volume? Bom, o volume aqui ficaria da seguinte maneira, então. Volume igual 1/2 de 4 terços vezes 3,14 vezes 12 ao cubo. Bom, aqui a gente já consegue, né, transformar em 2, ó. Fiz uma simplificação. O volume vai ser igual, então, 12 ao cubo, 12 vezes 12 vezes 12, né, gente? Vezes 3,14 vezes 2. Então nós vamos ter aqui, ó, 108,51,84. 10.851,84. E aqui embaixo, sobre 3. Então, esse valor dividido por 3, nós vamos ter 3.617,28, aproximadamente. Estamos falando de volume, estamos falando de centímetros cúbicos, né? 12 centímetros, centímetros cúbicos. Né? Note que aqui vai do ponto central até um dos pontos da sua casca aqui, né? Da sua extremidade. Então, temos o raio, substituímos. Ali ele nos deu pra gente aqui em cima o valor de π, aproximação 3,14. A gente resolveu. Nesse caso aqui, como era metade, eu multipliquei por 1/2. Né? Eu poderia ter chegado no resultado final e dividido ele
por 2. Mas a gente já fez isso antes aqui. Então, temos aqui uma esfera inteira, meia esfera. Agora eu vou apagar aqui e vou trazer para a gente, então, o exemplo de 1/4 de esfera para calcular. Olha só, pessoal. Temos aqui 1/4 de esfera, né? Tentei desenhar ele aqui mais ou menos. Mas enfim, nós temos aqui o raio então de 14 centímetros. Ó, vai de seu ponto central até uma das suas extremidades. Beleza, vamos calcular a área e vamos calcular o volume dessa parte. Lembrando que a gente vai ter aqui então o resultado de 1/4. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte, ó. A área vai ser igual a 1/4 vezes 4πr ao quadrado. E o volume, então eu vou apenas depois multiplicar por 1/4, porque não é inteiro, né? Vezes aqui 4/3 de πr ao cubo. Bom, vou usar essas duas abordagens então para resolver. Começando aqui, nós vamos ter o seguinte, olha só a nossa área. Então a área vai ser igual a 1/4 vezes 4 vezes, a gente vai usar o π ainda, 3,14, tá? Vezes 3,14 vezes 14 ao quadrado, certo? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Vamos lá, 14 vezes 14, né? 196 aqui, vezes 3,14, vezes 4, vezes 1. Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Posso simplificar aqui, vai ficar o 1 vezes 1 vezes 3,14 vezes 196, que é o 14 ao quadrado, né? Eu simplificando aqui já fica mais simples, porque vai ficar uma vezes 1, uma vezes 3,14, 3,14. Então a gente vai ter 3,14 vezes, então, o 196. Então teremos uma área aqui de 615,44 centímetros quadrados, aproximadamente. Certo, pessoal? Essa já é, então, a área de 1/4 da esfera. E o volume, vamos fazer o seguinte. Volume é igual a 1/4 vezes 4/3 vezes 3,14 vezes 14 ao cubo. Bom, eu posso simplificar aqui, né? Vai sobrar 1 e 1. Então nós vamos ter praticamente a mesma coisa. A única diferença é que nós vamos ter o 3 dividindo aqui e nós temos o 14 elevado ao cubo. Então é 14 vezes 14 vezes 14, 14 ao cubo. Aqui nós vamos ficar assim, ó. 1 vezes 1/3 vezes 3,14 vezes 2.744. Multiplicando todos eles, vezes 3,14, vamos ter 8.616,16 sobre 3. Dividindo esse valor por 3, nós temos então o volume de aproximadamente, que usamos a aproximação para π, 2.872,053 centímetros cúbicos. Então multipliquei por 1/4 porque ele é 1/4 de esfera e consegui chegar aqui no valor. O que a gente precisa saber? O valor do raio e a aproximação de π que a gente estiver usando. Beleza? Concluímos aqui então. Nós vimos como resolve quando ela é uma esfera inteira, meia esfera e 1/4. Beleza? Em outra aula eu vou trazer sobre cunha, fuso, essas coisas, mas hoje a gente fica só nessa daí. Tá certo, pessoal? Agradeço vocês por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido, né? E espero vocês na próxima aula aí, valeu?